E aí galera, hoje eu trago para vocês nada mais nada menos que uma das séries mais emocionantes e mais impactantes que eu já assisti na minha vida, que mudou minha vida na verdade, né? Pelo contexto das artes marciais e a filosofia, né, que envolve essa série e essa produção. É nada mais nada menos que Cobra Kai. A quarta temporada de Cobra Kai chegou. E vocês vão perder? Vão perder mesmo? Então, vamos ao vídeo. Então, galera, essa crítica é supimpa. É a crítica sem spoilers. A crítica com spoilers já está em produção e logo mais ela vai sair. Mas agora, vamos à crítica sem spoilers. Começando por aqui, eu quero relatar a vocês como é que tudo surgiu, como é que eu comecei a acompanhar essa história. Um belo dia, né, eu tava lá vendo as notícias tal, conhecendo, vendo assim, né, eu quando eu era mais novo isso, né, aconteceu, eu assisti esse filme, já tinha assistido. Só que o detalhe é o seguinte, era que naquela época eu não dava um valor, não dava eu levava mais como um filme de sessão da tarde mesmo, né? Que não tinha um valor, não tinha diferencial, eu não via como diferencial esse filme ainda. Que era que o filme que inspirou, que abriu os trabalhos para que Cobra Kai existisse, né? Cobra Kai existisse como é hoje. E foi o Karate Kid. Karate Kid que é o de 1984 e assim vai, né? 1984 que ele vai, depois passa ao 2, né, que é A Verdade Continua, e ao 3, que é o Desafio Final. Esses três filmes, eles fazem parte, né, do cenário que norteia Cobra Kai, né, que vai dar, que é a base, o alicerce para que Cobra Kai exista, né? Sem eles, Cobra Kai não existe. E Karate Kid é isso. Karate Kid é um filme que foi essa estrutura, essa base aí que foi responsável por quê? Por mudar minha vida. Por mudar minha vida como ser humano, como, né? A ponto de eu considerar, eu ver um Senhor Miyagi em vários cenários assim da vida, né? Um senhor que buscava dar um conselho e tal. Tanto vendo isso no meu pai mesmo, como nas pessoas mais velhas, nos meus professores. Eu via um Senhor Miyagi. E foi essa experiência. Eu me senti mesmo como o Daniel. Com aquela vida que ele tinha muito. E é bom que vocês assistam o filme, para vocês acompanharem, começar a se situar. Quem não conhece a história, começar a se situar quem era o Daniel San, quem era o Johnny Lawrence, quem era o Chris, né? E o próprio Miyagi é contado na história a origem do Miyagi, né? O Senhor Miyagi. E é muito bonito, assim, muito inspirador, né? As histórias, como é que envolve essa aventura, né? É uma aventura, um épico, uma emocionante história, porque tem todo um cenário, não é só o karatê pelo karatê, mas é o karatê pelas suas filosofias, pelas suas minúcias, né? Pouco a pouco, coisas menores assim que a gente não valoriza tanto, né? Que eu achei interessante por isso, porque ele retrata bem a realidade, né, das pessoas, dos jovens, que às vezes não tem uma pessoa para dar um norte a ele, para botar ele no rumo ali, né? E muito se falta isso. Por isso que as artes marciais, no geral, a gente vê que as artes marciais ela muda vidas, né? Tanto o karatê como a capoeira, como o judô, ela muda a vida da pessoa. Por quê? Porque ela tá ali não só pelo ato da arte de bater, do punho, mas sim pelo aprendizado, pela nova visão de mundo que ela vai ter ali, né? Aprendizado bem expandido. Então começa por aí, né? Começa por essa parte que você vai acertar o ponto. Você vai chegar lá começando assistindo o filme, e aí você vai
assistir a série com mais clareza e também com mais aprendizado, né? Porque não vai ser só a série pela série, não vai ser só as histórias individuais de cada personagem, mas as histórias coletivas, a história coletiva que foi da onde nasceu tudo, né? E é onde nasceu tudo é o que importa, é o que serve é como um livro mesmo, né? A gente assiste, a gente vê um livro, a gente assiste o filme, e não é qualquer filme, né? Eu falo de filmes que nos levam a pensar, né? E é tão importante esses filmes que nos levam a pensar, esses livros que nos levam a ter novos insights, novos pontos assim a considerar na nossa vida, né? A mudar as crenças que não são necessárias, crenças que são necessárias vêm e crenças que não são saem, entendeu? E é por aí, antes de chegar a esse ponto, né? E para quem está aqui no vídeo até agora, não deixe de se inscrever e comentar o que está achando aí, né? Que vai ser interessante para nós estar desenvolvendo mais vídeos como esse. E agora na parte da crítica mesmo, né? Dessa temporada, ela começa assim um pouco, né? Trazendo o que veio a acontecer da temporada passada mesmo, né? Ela traz esse lado, né, de o que deixou ali, né, o gancho, foi um gancho que deixou na terceira temporada, e para agora, para o que agora vai acontecer, né? As consequências, né, o resultado disso. E aí acontece essa união, né? Que vai acontecer uma união, né, deles, né? Agora, o fato mais importante aí é que vai ter mudança na vida de personagens aí nessa história, nessa temporada, e que essas mudanças são resultado disso, dessa nova jornada que eles vão ter, os personagens, né? Os personagens vão ter uma jornada diferente agora, né? E esses personagens, dois deles aí que eu posso citar aqui, dois deles, eu não vou ficar citando o nome agora, porque é sem spoiler, né? Mas aí é que tá. Dois desses personagens, eu poderia até considerar três, né? Porque eu considero que esses três personagens foram os que tiveram assim uma situação mais assim de mudança nas suas vidas, né? E aí o que aconteceu, né? Essas mudanças foram fruto disso, foram fruto dessa nova jornada agora que os personagens acabaram tendo, né? E aí essas mudanças levaram a eles a ter novas decisões, tomar novas decisões que na próxima temporada vai, né? Até isso que eu posso dizer a vocês. E o fato dos personagens novos também, que é um ponto central, é um ponto importante, né? Que essa temporada apresentou novos personagens, né? Claro que teve os personagens que a gente já conhecia, né? Quem já acompanhou os filmes que eu falo, ele já conhecia esses personagens, que esse personagem até foi apresentado no trailer, que é o Theo Silver, que ele tem uma participação tão relevante nessa trama, que eu até mesmo eu me admirei, porque eu acreditava que não fosse acontecer isso. Não estava certo de acontecer. Até o início da temporada de Cobra Kai, da primeira, a gente não acreditava que seria possível isso acontecer. Por quê? Porque se discutia muito, né? A presença de tais personagens serem representados, né? Trazer esses personagens. Já tinha trazido o Chris, né? Que era o personagem mais regular, né? Que foi mais icônico na trama dos filmes. Não trouxe o Miyagi porque o próprio Pat Morita acabou falecendo, né, em 2005. Mas ficou o legado, né, que ele deixou do Senhor Miyagi, né, no caso. E aí, né, tem esse lado aí dos personagens novos, eles estarem acrescentando a trama, né? O Theo Silva, ele vai ter um papel bem importante nessa trama, porque não é só o fato de ele estar ali, né? Vocês vão ver que ele não é só o papel dele estar ali, sendo aquele que
que responde pelo Cobra Kai, mas ele vai ter um papel bem importante aí nessa trama, assim como os personagens novos que são um garoto, né, que até apareceu nas fotos do promocional aí, a gente vê. Na verdade, eles conservam, eles mantêm essa tradição, esse lado do bullying escolar, né? Mantém esse lado do bullying escolar. Por quê? Pelo fato do karatê, como lá no princípio, lá no início, que a gente viu que o Miguel, né, aconteceu isso do Miguel, ele mudou a vida dele por conta disso, por conta do karatê, né? Isso se mantém agora, é um círculo, e é necessário, a gente vê que é necessário. Por quê? Porque através disso é que vai surgir novos integrantes das academias do Cobra Kai, do Miyagi-Do e da outra academia aí, que é o Garra de Águia, o Johnny Lawrence, que agora, né, surgiu. E é por aí, né, que a trama assim, né, nos leva. E uma coisa interessante que eu percebi também é como foi produzida, né, a série essa temporada. Eu percebi mais isso, esse lado, que foi os elementos, as cores foram bem trabalhadas para representar tanto o Cobra Kai como o Miyagi-Do, né? Tanto as cores, no caso do vermelho, por exemplo, o vermelho que simboliza, né, no cenário ele pode simbolizar paixão e pode simbolizar várias coisas, né? Mas nesse cenário que é batalha, que né, competitividade, ele simboliza o que? O lado, né, rival, né? E tá bem explícito isso na trama. É um ponto bem interessante a se notar. E outra coisa interessante é como eles conseguem trabalhar, eles desenvolvem os dilemas morais dos personagens sem perder a essência, né? Que nesse caso dessa temporada foi outro ponto central, né? A gente via que nas temporadas anteriores tinha outros momentos assim, tipo, começou ali, né, a gente é apresentado pelos personagens e tal, e agora a gente já conhece os personagens. É essa a diferença, né? É por aí que eu mostro a vocês. É por aí, né? E a gente já conhece o personagem. Agora, né, tem esse ponto central aí que muda, que torna a temporada um pouco mais até focada naquilo que a gente tanto esperava, que a gente tanto queria que acontecesse, né? Do Cobra Kai mesmo. E agora tem um outro lado aí que eu não citei, que é como eles trabalham a angulação, né? Como é que bota para representar muito isso, né? Pra gente imergir bem nessa temporada, que é nas batalhas mesmo. Fica bem claro isso quando eles botam o ângulo, né, holandês. Porque o ângulo holandês, o que? Esse ângulo holandês, ele representa um distúrbio, assim, no caso, pode ser do personagem, pode ser dos personagens, pode ser da cena mesmo em si, quando tem uma quebra de padrão, né? E eles usam bem isso para representar a batalha, uma batalha aí que é bem importante para essa temporada. E eles deixam bem claro isso. E é isso, galera. Essa temporada tá imperdível. Se vocês não assistiram ainda, assistam. E eu vou estar explicando detalhadamente, pontinho por pontinho, na crítica com spoilers. Não percam.